Oi, gente, bom dia. Hoje eu quero falar mais especificadamente, me abrir mais, o motivo que me levou a ter depressão. Eu queria trazer o meu exemplo para servir de reflexão para vocês, para quem ouvir, sabe? A depressão, como eu disse na parte 1, eu dei um título para ela. Me trouxe para mim. Mas eu tenho um complemento. Para o mergulho profundo nas minhas sombras e dores, né? A depressão me levou realmente para o fundo do poço, para o escuro. Eu não queria ver ninguém, falar com ninguém. Eu sentia que eu não queria ver ninguém, falar com ninguém. E não queria que ninguém falasse comigo e me visse. Realmente me trouxe um hiperfoco. Tudo isso você vai tendo consciência depois. Não naquele momento exato que você está passando por aquilo. Mas desde o primeiro momento, eu me coloquei muito consciente, né? Do dia 1, o dia 2 da depressão, o dia 3. Porque eu olhei para aquela condição, para aquela situação, para ver o que ele estava querendo dizer para mim. O que estava servindo para mim. Então, eu quis, aliás, aproveitar essa oportunidade e não quis deixar passar batido. Então, foi com muita consciência que eu passei cada dia dos 37 dias, como eu falei na parte 1, e eu quero trazer aqui, hoje, falando mais abertamente, que eu revisitei 2 momentos da minha vida, a criança e a adolescente, com a terapia, né? Fazendo terapia, com uma profissional. Lugares/momentos que eu já tinha visitado, que eu já pensei que já estivesse tratado, mas não. Tinha mais coisa ali, mais consciência a ser tomada, mais ressignificação, mais mudança interna, reforma íntima. Mais uma vez, não diz respeito ao outro, diz respeito a mim. Então, a criança, a fase infantil, a gente é dependente. E a gente precisa da mãe naquele primeiro momento, nos 7 primeiros anos, né? No primeiro setênio, como dizem. Só que pela minha história de vida, eu me senti sozinha. Para quem não sabe, eu fui dada à criação. Eu gosto muito de dar nome aos bois, porque isso me traz realidade. E eu não quero viver na ilusão. Ilusão é um lugar quentinho, mas raso. Não te agrega nada. Então, há 10 anos, quando eu comecei essa jornada, eu falei para mim que eu ia viver na verdade, na minha verdade. Na verdade verdadeira da vida, do que realmente a vida é. Então, pelo fato de eu ter sido dada aos 3 meses a criação, aos meus avós maternos, eu não fui criada nem pela mãe, nem pelo pai. Os motivos pelos quais eles fizeram o que precisavam fazer, não cabe aqui. Porque tudo se tem motivo. Se eles fizeram o que fizeram, tem motivo para cada um deles. Só que isso não significa que não impactou
a minha vida. Tanto que impactou porque eu tô aqui. Então, o primeiro setênio, a criança, que é uma fase de dependência, total inclusive, é o momento que eu senti sozinha, carente. Eu senti falta de mãe. Quando eu passo para o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, que começa ali a pré-adolescência, e como eu menstruei aos 12 anos, né, que você vai se formando mulher, então eu, ali no segundo setênio, eu já me tornei adolescente e já estava seguindo para essa fase jovem adulta. E é uma fase que vem a energia da independência. Você sai da dependência, vem a independência. Eu também me senti sozinha, mas aí já foi de um outro alguém, do meu pai. Aí quando veio a revolta, eu fui uma adolescente revoltada por isso. Então, trazer essa lucidez para mim, com terapia, mais reflexões diários, eu pude perceber que dentro de mim, eu sempre vivi com essas duas, com carência e revolta, com sentimento de dependência e independência, falta de mãe, falta de pai, feminino, masculino, sempre nessas duas polaridades extremas. Então, 880, dependência e independência. Então, eu percebi que esse era o ponto de cura. Eu percebi que esse era o ponto de análise que a depressão estava me trazendo. Por que viver com essas emoções polarizadas, extremas, A ou B? Se sentir carente e se sentir arrogante, revoltada, querendo exigir, né, a atenção. Por que essa pessoa não fez isso ou aquilo? Porque eu queria isso, que fosse assim, que fosse assado, né? Então, eu preciso ir e eu estou caminhando pro caminho do meio. Eu estou ressignificando cada pessoa, cada fase, cada persona minha, cada sentimento meu, cada polo meu. E agora eu posso olhar de modo mais equilibrado e balanceado. Que não precisa ser 880, que não precisa ser carência ou arrogância. E ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que é psicóloga também. Eu tô cheia de amigas assim, graças a Deus. Que ela me trouxe uma reflexão, a Andrea de Urânia, Andrea Rossini, uma profissional muito competente e uma amiga muito preocupada. Ela me trouxe uma coisa que me fez eu fazer a parte 2 hoje, que eu não estava programada para fazer, mas eu quero compartilhar com vocês essa reflexão. Caminhar no caminho do meio traz várias possibilidades, 1001 possibilidades, como se dizem por aí. E isso é mais leve porque não é decisório, 880, A ou B. Caminhar no caminho do meio é caminhar no lugar onde você traz conjecturas, possibilidades, mas não só um ou o outro.
Você passa a pensar e a se abrir. Ah, pode ter sido isso, pode ser aquilo. Ah, eu vou fazer isso, mas num outro momento. E isso me causa medo. Eu percebi que isso me causa essa liberdade, essa leveza, essas possibilidades que eu não conseguia ver na minha vida, que me mete um pouco de medo, sabe? Ai, como é bom refletir, como é bom abrir a mente, expandir a consciência, trocar ideia, né? Eu falo para os meus pacientes, não fique só com a sessão. Vamos nos falando até a próxima sessão, trocando ideia. Vocês não precisam caminhar sozinhos. Porque a sessão em si, muitas vezes, é pouco tempo. É 1 hora e meia. Não dá tempo. Depois as fichas vão caindo. Não deixa para a próxima sessão, porque você pode esquecer, não anotou. Então, a tamanha importância da gente estar aberto para reflexões, trocar ideia, ler, anotar, refletir, ressignificar, mudar, enfim, é tudo isso. Gente, obrigada. Obrigada por todos vocês que escreveram para mim, me ouviram. Eu trarei mais reflexões, mais sobre o que vem acontecendo comigo, as minhas anotações, que são milhares. Gratidão, gratidão mesmo.